Olá, caríssimos! Eu sou o Dr. Tiago Barros e eu sou o criador da Semana Online de Eletrocardiografia. Cara, hoje a gente vai falar de um caso muito legal. Eu mandei para vocês um e-mail do nosso amiguinho que ele foi pegar um ônibus lotado, tava chovendo, tudo embaçado, tava indo para a faculdade e aí de repente ele sentiu um desconforto. Ele tinha comido um podrão lá, comeu um hambúrguer esquisito, começou a sentir uma dor epigástrica, uma dor assim na barriga, e aí o ônibus estava cheio, ele estava segurando, aí ele sentiu que o braço esquerdo dele, estava segurando o braço esquerdo, sentiu que o braço esquerdo dele estava esquisito, e aí ele achou que era por causa da posição, ônibus lotado, o menininho desenhando lá no ônibus, no vidro do ônibus, tudo fechado, ninguém abre, sempre assim, né? No ônibus, ninguém abre a janela quando tá chovendo. Certamente você já deve ter passado por isso também. E ele sentiu esse desconforto e ele optou por descer perto de um hospital que tinha lá. E aí, na chegada do hospital, rodaram esse eletro aqui, então a gente já está contextualizado. Então, é uma dor epigástrica num paciente que estava suando frio, irradiou para o braço esquerdo, e aí ele achou que é porque era dor muscular, porque estava muito tempo segurando, mas na verdade isso era irradiação da doença coronariana. Achou que era uma dor na barriga, ele tinha comido um negócio esquisito, mas na verdade era uma dor epigástrica, por conta do infarto que ele estava tendo, tá? Na cardiologia, a gente considera que do nariz até o umbigo é dor torácica, tá? Então, se chega um paciente na emergência com uma dor do nariz até o umbigo, você tem que pensar que pode ser que seja um infarto, porque é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, né? Lembra que a gente falou disso? Então, é importante você ficar ligado. Aí, quando ele chegou lá, eles rodaram o eletro e viram isso. Ah, tem uma coisa que é importante, ele achou que estava suando porque estava calor, porque o ônibus estava fechado, mas era o que a gente chama de diaforese, né? A gente já falou sobre isso. Diaforese é aquele suar frio decorrente da doença coronariana, tá? Então, o que eu quero... Isso aqui é eletro de verdade. Se você notar aqui, ó, na foto, tem até a sombra aqui, ó, que o colega que mandou o eletro. E aqui, esse caso vai ser um caso bem completo, porque a gente vai ver o eletro, vai ver o que aconteceu no CAT, e qual foi o tratamento que eles fizeram depois que eles viram o que tinha no CAT. E eu vou discutir com vocês o CAT também. Caramba, doutor, a gente vai aprender cateterismo hoje? Vai, calma, calma. Ó, aqui, então, é um eletro de 12 derivações. O que chama muito a atenção, olha a linha de base aqui, ó. A linha de base era para estar aqui, ó. Ela subiu. Tá vendo, ó? D2, D3 subiu. AVF subiu. Caramba, doutor! Subiu o segmento ST. Teve um supradesnivelamento do segmento ST. Supradesnivelamento do segmento ST é o supra de ST, tá? E quando pega D2, D3 e AVF, é a parede inferior, tá? D2, D3 e AVF é a parede inferior do coração. Então grava, D2, D3, AVF, parede inferior. D2, D3, AVF, parede inferior. Então já repetiu 5 vezes isso, é para você gravar. D2, D3 e AVF é a parede inferior do coração. Lembra que tinha falado de outras paredes? De V1 até V6 é a parede anterior. D1 e AVL é a parede lateral. E D2, D3 e AVF é a parede inferior do coração, tá? Então, se teve um supradesnivelamento do segmento ST em D2, D3, AVF, ocorreu um infarto de parede inferior, beleza? Calma. A parede inferior do coração, ela é irrigada basicamente por duas artérias, a artéria coronária direita e a artéria circunflexa, tá? Se você tiver um infarto de parede inferior, você tem que abrir o olho. Por quê? Porque pode ser essas duas artérias que estão acometidas. Doutor, como é que eu sei qual que é uma, qual é a outra? Tem vários critérios diagnósticos para a gente fazer isso, mas eu quero que você tenha calma, tá? E além disso, de D2, D3, AVF, você tem um supra de ST. Olha o V1. O V1 tem um infra. O V2 tem um infra também, ó. V1 e V2 com infra. Caramba, doutor, e agora? O que eu laudo? O supra ou o infra? Lembra que já tinha falado que a gente sempre lauda o supra? Só que agora é o macete. Agora é o que te diferencia da galera. É agora o que te diferencia os meninos dos adultos. Não tem essa história? É agora, olha só. Toda vez que você encontrar
um infarto de parede inferior, portanto, D2, D3 e AVF, você tem que maldar. Você tem que maldar. Por quê? Podem ser duas artérias que podem estar acometidas, ou a coronária direita ou a circunflexa. Lembra no eletro anterior que eu tinha falado disso? Que era o infarto de parede lateral alta, que eu falei que era da circunflexa? Então, o infarto de parede inferior pode ser de uma dessas duas artérias. E aí você tem que saber diferenciar uma ou outra. Eu até tinha falado lá daquela história de imagem em espelho e tal. Se você não assistiu, volta lá no vídeo e assiste, tá? O infarto de parede inferior, ele é especial porque ele pode tanto gerar um infarto de VD, ou seja, um infarto de ventrículo direito, ou seja, do lado direito do coração, como gerar um infarto do lado esquerdo do coração, que é o ventrículo esquerdo. E os tratamentos são opostos. Se você faz o tratamento de infarto de VD num paciente com infarto no ventrículo esquerdo, você mata o paciente. Se você faz o tratamento de infarto de VE no VD, ou seja, se você inverter, você mata o paciente. Caraca, doutor, e agora? Tô com medo de dar plantão. Não, olha só como é que o conhecimento te liberta. Olha como é que ele tira esse mal-estar de você. E tu vai tirar onda no plantão agora. Ó, infarto de parede inferior, o ideal é que, como você já sabe que pode ser um infarto que está vindo da coronária direita ou da coronária esquerda, é só você saber identificar quem é que está acontecendo. Se na coronária direita ou na esquerda. Tá bom, doutor, fala logo como é que eu diferencio isso. Calma, já vou te falar. É assim, ó. O infarto de coronária direita, na grande maioria das vezes, ele está acompanhado de alterações elétricas no coração. Tanto é que a gente chama do infarto de coronária direita de um infarto elétrico. Então o paciente vai fazer um bloqueio atrioventricular, o paciente vai fazer um ataque à arritmia, o paciente vai fazer alguma lesão, porque a coronária direita, ela manda um nó, um ramo, que é o ramo do nó atrioventricular. E aí quando você bloqueia a coronária direita, quando você obstrui a coronária direita, não chega sangue no nó atrioventricular, então faz bloqueio atrioventricular, tá? Isso pode acontecer. É por isso que o pessoal fala que infarto inferior acontecendo pela coronária direita é um infarto elétrico. Ao passo que o infarto inferior que acontece pela coronária esquerda, que é a circunflexa, dá um infarto mecânico. Então o paciente vai ter edema agudo de pulmão, ele vai ter sinais de insuficiência cardíaca, ele vai ter edema de membros inferiores, vai ter dispneia, tá? Então isso te ajuda a diferenciar. Outra coisa é que geralmente o infarto de ventrículo direito, o paciente, e se for infarto de VD, né? Se for coronária direita e fazendo infarto de VD, geralmente o paciente está hipotenso. Então assim, de uma forma geral, infarto com hipotensão grave pode ser duas coisas. Ou é um infarto de ventrículo direito, ou é um infarto que deprimiu tanto o músculo cardíaco que o cara está hipotenso. No infarto de VD, você não pode dar nitrato, que vasodilata o paciente, senão você mata o paciente. Você tem que dar volume. E no infarto de coronária esquerda, quando ele está hipotenso, mas hipotenso porque ele não tem músculo cardíaco, de tanto que está em sofrimento, se você der volume para ele, você vai encharcar mais ele, então você mata ele. Você tem que dar vasodilatação, tá certo? Para diminuir a pós-carga, lembra aquela história de pós-carga? A dificuldade que é o sangue sair do coração. Beleza, tá, doutor, mas e aqui no eletro? Como é que eu diferencio isso? É assim, ó. O infarto de coronária direita, geralmente ele é elétrico e o outro ele é mecânico. Beleza. Quando ele pega a parede lateral alta, você fica mais propenso a achar que é um infarto de circunflexa, tá? Então obstruir a circunflexa. Quando é um infarto de coronária direita, isso pode ser o infarto elétrico que eu acabei de falar. Então, assim que você diferencia um ou outro. Lembrando que toda vez que você vê um infarto inferior, o ideal é que você rode as outras derivações. Que outras derivações? As derivações direitas, você pode identificar o infarto de VD, que é o V3R e V4R. R da onde? R de right em inglês. Right em inglês. Right em inglês é direita, tá certo? Então, ó, V3R é o V3 right, V3 do lado direito, ó, V1, V2, V3.
Ao invés de você botar aqui do lado esquerdo, você vai botar aqui do lado direito. É o V3R. O V4, ele fica embaixo da linha, debaixo do mamilo. Então, ao invés de você botar embaixo do mamilo esquerdo, você vai botar embaixo do mamilo direito, tá? V3R e V4R. Tá vendo que ele tá vendo a parte direita do coração? Então, V3R e V4R é para você ver o ventrículo direito. Então, ó, isso você só faz quando, o ideal é que você faça, quando você identificou um infarto inferior, D2, D3, AVF. Então, ó, se tem um infarto em D2, D3, AVF, você é obrigado a investigar se tem ou não alguma coisa no ventrículo direito. Ou seja, se tem um supra também ali. Aí o que você faz? Roda V3R e V4R. E vê também as artérias que irrigam o lado esquerdo do coração, a circunflexa. Aí você roda qual? V7, V8 e V9. Que aqui atrás, ó, V7, V8 e V9, tá? V7, V8 e V9, aqui atrás. O V7, V8 e V9, eles vão ver o quê? Eles vão ver a parte de trás do coração. Então, se tiver um supra lá na parte de trás do coração, você já sabe que está tendo uma oclusão da artéria que vai para trás do coração. Qual é a artéria que vai para trás do coração? É a circunflexa, tá? Outro dia eu estava dando uma aula, aí um aluno falou, doutor, mas o eletro que tem lá no meu serviço não tem V3R, V4R, V7, V8 e V9, vai até o V6. Gente, o que você vai fazer? Você vai tirar o V3 daqui e vai botar aqui. Aí você vai riscar onde está escrito V3 e vai colocar V3R. Onde é V4, você vai riscar, você botou do outro lado, na mão mesmo, e vai escrever V4R. É, doutor, tudo bem, mas não tem V7, V8 e V9. Tá bom, você pega os outros, bota aqui atrás. Faz o V7. Aí você risca o que era anterior e bota lá, V7. Ah, e o V8 também não tem. Você pega lá, bota lá atrás, risca e bota V8. Risca e bota V9, tá? Então você vai ver V7, V8 e V9. Doutor, e se tiver supra lá em V7, V8 e V9? É porque pegou a parede posterior também, tá? Então calma. Quando pega a parede de trás do coração, tem duas opções. Ou é a circunflexa, né, que foi lá para trás, ou é uma coronária direita que é tão longa, mas tão longa, mas tão longa, que vai até a parte de trás do coração. Ela vem do lado direito e vai lá para trás do coração. Então, não tem como a gente saber, tá? Que é o caso aqui. Não tem como a gente saber se é da circunflexa ou da coronária direita. Por isso que eu estou mostrando o CAT para vocês, para mostrar, tá? Mas, ou, só tem duas opções. O infarto inferior ou fechou a coronária direita ou a circunflexa, tá? Geralmente, a sequência do CAT é você começar pela coronária direita. Mas, então, eu mostrei aqui o supra de ACT em D2, D3 e AVF. D2, D3 AVF, parede inferior. E aqui, ó, um infradesnivelamento em V1 e V2. Ó, o V1 e V2 está aqui na frente. Ele, na verdade, é uma imagem em espelho lá de trás, do V7 e do V8. Então, como a gente tá com essa dúvida se o infarto é só na parede inferior ou se tem em outros locais também, a gente vai rodar as outras derivações, o V3R, V4R, V7, V8 e V9. Só que mesmo que eu não tivesse o V7, V8, V9, V3R e V4R, eu já saberia identificar que tem alguma coisa lá atrás. Por quê, doutor? Ó, V1 e V2 está aqui na parte da frente do coração. Se tem um infra em V1 e V2, é porque na verdade tem o que lá atrás? Um supra, exato. Então essa imagem espelho, lembra que o espelho é o inverso? O que está acontecendo na frente, acontece o inverso lá atrás. Se na frente está acontecendo um infra, lá atrás está acontecendo um supra. Ah, doutor, você está falando aí a história. É história nada, passa aí o próximo slide para mostrar para vocês o V7, V8 e V9. Aqui, ó. Aqui que eu falei que o cara risca e escreve à mão, ó. É isso, ó. Ele já tinha rodado o V1 e o V2. Aí, ó, o V3R, ele pegou o 3 daqui e botou aqui. Não tem nada, a linha de base está normal, tá vendo? O V4R também não tem nada, linha normal. Mas olha o V7, olha o supra de ACT lá no V7. Olha o supra de ACT lá no V8, tá vendo? Olha o... Não tem V9 aqui, ele só rodou o V7 e V8, sacou?
Então, aquele infra de ST que a gente tinha visto no outro eletro, no V1 e no V2, é a imagem em espelho do V7 e do V8. Então aqui eu confirmo aquilo que eu falei, que é o infarto ínfero-dorsal. Ou seja, pega a parede inferior e a parede dorsal. Aí alguém vai falar, doutor, mas hoje em dia a gente não fala mais parede dorsal ou parede posterior. Exato. Você pode ver no guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia que eles mudaram um pouco a nômina. Antigamente falava que era um infarto ínfero-posterior ou ínfero-dorsal, antigamente falava assim. Na verdade, hoje em dia a gente ainda fala isso porque isso acontece por conta do seguinte. Por conta de estudos de ressonância, eles viram que o que a gente interpretava, mas o coração ele não fica certinho no meio do peito não, né? Ele fica um pouquinho lateralizado para a esquerda, um pouquinho mais para trás, deitado, a ponta fica um pouquinho mais para frente. Então, ele não fica, o triângulo de Einthoven, ele não é exatamente no meio, né? Quando você começa a estudar eletro, tem aquela história dos vetores, todo mundo para de estudar eletro por causa disso, que é uma chatice. Mas ele faz o triângulo de Einthoven para você localizar os vetores do coração como se fosse geometricamente no meio do coração, não é? Então o que a gente achava que era a parede dorsal, por estudos de ressonância, a gente sabe que na verdade é uma continuação da parede inferior, tá? Mas vamos continuar chamando de infarto ínfero-dorsal, porque ainda isso é muito difundido, todo mundo fala assim e facilita o nosso aprendizado também. Então, pegou a parede inferior, D2, D3, AVF, e a parede dorsal, V7 e V8, tá? E a gente já sabia, mesmo que não tivesse o V7 e V8, o supra, mesmo se a gente não estivesse vendo, porque o V1 e o V2 a gente consegue ver que tinha um infra. Então, quando tem infarto inferior, quando tiver um infra em outro lugar, você tem que maldar, tá? Que pode ser imagem em espelho. Então, principalmente de parede dorsal. Então, é um infarto ínfero-dorsal, tá? Então, vamos ver o CAT para ver o que a gente encontra? Vamos lá. Aí agora, o CAT, vou fazer uma mini aulinha de CAT para você poder identificar. Ó, toda vez que faz esse C, assim, ó, no CAT, quando você olhar um CAT, o C é de coronária direita, tá? É como se fosse terminar aqui, ó, e fazer um D de direita, coronária direita. O C, quando você vê um C assim, é a coronária direita, tá? Ele começou o CAT pela coronária direita. Doutor, mas se eu não soubesse achar essa artéria? Aí ele ia falar assim, ó, tô cateterizando a coronária direita. Aí você já sabe que tudo que você encontrar ali é na coronária direita, tá? Então aqui, ó, o sangue tá vindo, olha a espessura da artéria aqui, ó. Olha como é que a espessura é grande. Grande, 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 grande. Aqui fica grandão, 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 grandão. Aí de repente, ó, fileta um rabo de rato, essa é a nomenclatura, rabo de rato, que é uma estenose, é um estreitamento, e não passa mais nada. Não passa mais nada. Enche por colaterais aqui, ó, tem só uma rugosidade aqui, quer dizer que aqui houve uma obstrução. Ora, obstrução completa no eletro é o quê? Supra de ST. Aonde? Na coronária direita. A gente não sabia que era ou na coronária direita ou na circunflexa, então a gente já achou a lesão. É aqui, ó. É uma obstrução completa da coronária direita. Supra de ST de parede inferior. Pô, doutor, mas não é ínfero-dorsal? Cara, talvez essa coronária direita seja longona e vai lá até a parede posterior, sacou? Pode ser que seja isso, pode ser. Vamos dar continuidade. Aí o que ele faz? Ele injeta contraste, o contraste para aqui. Para aqui porque tem um coágulo aqui, um trombo aqui. Tem uma placa de ateroma aqui grande que o sangue não consegue passar. Supradesnivelamento do segmento ST. Aí o que ele faz? Passa o próximo aí. Aí, ó, lembra? O C é a coronária direita, tá? Ó, aí tá vendo, ó, aí tá vendo isso daqui, ó? Tem um tracinho, um pontinho aqui mais forte e outro pontinho aqui mais forte. Ele passa um fio guia, uma corda, tá vendo, ó? E aqui, ó, é onde o stent, ele tá enovelado aqui ainda, tá certo? O stent tá enovelado aqui ainda e tá enovelado num balãozinho. Então é assim, ó, tem o fio, que é esse fio, aí dentro do fiozinho tem um balãozinho e em volta do balãozinho tem um stent. Pô, doutor, não dá pra eu ver o stent. Calma, calma que você vai ver depois.
É assim. Então, ó, ele consegue com o fio guia ultrapassar a lesão. Lembra que a lesão estava por aqui, ó? Ó, volta o slide aí, ó. Volta. A lesão, ó, não, volta. A lesão tá aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, depois desse ramo aqui, ó, mais uns 4 dedos, pra você medir mais ou menos, ó. Aí tá a obstrução aqui. Ó, vai lá, passa. Aqui, ó, depois do ramo aqui, ó, tá uns 4 dedos, ó. Então a obstrução tá aqui, ó, tá certo? A obstrução tá aqui. Ele passou um fio guia e passou o balão com o stent aqui. O que ele vai fazer? Ele vai dilatar, esgarçar aquela região onde tem o trombo, tá certo? Vai esgarçar para apertar na parede, esmagar na parede. Só que quando ele fizer isso, ele achata junto com o stent, a tal molinha. E aí, essa molinha não deixa aquela placa voltar, tá certo? Então, vamos lá. Faça o próximo slide. Aqui, ó, ele dilatou, tá vendo? Ó, isso daqui, ó, já é o stent dilatado. E aqui, ó, daqui até aqui é mais ou menos aonde ele consegue o balão dilatar. O balãozinho tá dilatando, ó, dilatou isso aqui tudo, ó. E aqui no meio tá o stent, tá certo? Tá o stent aqui. Pô, doutor, mas não dá pra ver nada, é porque ele não injetou o contraste ainda. E agora ele vai injetar o contraste. Olha o tamanho da bicha. Olha o tamanho da coronária direita. Olha lá, ó. Ele abriu, olha que resultado fantástico. E o que antes era uma obstrução, aqui passa o sangue todo agora. Então, fluxo perfeito, igual a espessura dessa coronária direita. Show de bola, beleza? Então, ó, era um infarto ínfero-dorsal. E a gente viu isso por conta de um supra de ACT em D2, D3 em AVF. E, além disso, um infra em V1 e V2, que é a manifestação do supra em V7 e em V8, infarto ínfero-dorsal. E aí a gente viu no CAT que era uma obstrução da coronária direita no terço proximal. Ele passou um stent no terço proximal da coronária direita e cessou a obstrução, o fluxo volta ao normal. Muito maneiro, né? Muito maneiro. Cara, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com a galera e eu espero você com tudo nesse terceiro vídeo, na semana online de eletrocardiografia, tá bom? Um grande abraço, galera. Tchau, tchau.